Pai do Senhor, gente, bom dia. Vamos fazer a live. Estamos fazendo ainda, mas vamos ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 25. E nós vamos, desculpa, ler a palavra de Deus, né? Como é bom a gente desfrutar. O que tem aqui? Um pelinho. Bolo, não sei o que é no meu cabelo. Como é bom desfrutar da palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Hoje, Êxodo capítulo 25, vai dizer assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Como Deus gosta de voluntariedade, de desprendimento, de generosidade, de liberalidade. Como Deus gosta. Versículo 3 vai dizer: E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro e prata e cobre, e azul e púrpura, e carmesim e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia. Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso. Pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Perceba que o Senhor primeiro pede a oferta, e depois conclui dizendo para que ele é. Muitas vezes o Senhor pede uma... Pode ser até oferta mesmo financeira para você, ou pode ser algo tipo uma renúncia, e você fala: mas por que Deus está pedindo isso para mim? Só obedeça, porque há um projeto atrás, né? Deus é um Deus de propósitos. Nada que o Senhor pedir vai ser à toa. Vamos continuar? Versículo 9. Conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo farei. Também farou uma arca de madeira de acácia, seu comprimento será de 2 côvados, madeira de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado, e de um côvado e meio a sua altura. Então, tipo um caixote, né? E cobri-la de ouro puro por dentro e por fora, cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado, e farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro, e colocarás varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro, uma tampa, né, para essa arca. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua altura de 1,5 côvado. E farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas suas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Depois você dá um Google e põe lá Arca da Aliança, para você saber, né? É interessante quando você está lendo a Bíblia, eu dou muito Google. Como que era? Então, toda essa descrição você vai ver perfeitamente, né? E você vai entender, porque senão fica muito. Quando nós vamos entrar agora em detalhes do tabernáculo, se você não tiver algo na sua mente, vai ficar uma leitura desgastante. Mas se você procurar, você vai entender, falar, nossa. E também vai surtir um efeito maior, né? Um interesse maior, na verdade. Vamos lá, versículo
20, né? E os querubins estenderão suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces dele, uma defronte da outra. As faces do querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. 22. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório. Por que a importância dessa arca? Porque ela representava a presença de Deus, era ali que Deus ia se manifestar. Lembrando que nessa época o Espírito Santo não estava presente dentro das pessoas, então nós não tínhamos essa conexão, né, que pelo sangue de Jesus hoje nós temos acesso ao Senhor. Desculpa, gente. Tudo o que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e a sua altura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro, também lhe farás uma coroa de ouro ao redor, também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás a argola nos 4 cantos que estão sob os seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e cobri-lo-ás com ouro e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos e as suas colheres, as suas cobertas e as suas tigelas, com que se hão de oferecer libações de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente, né? Então nessa mesa, tanto que assim, os historiadores dizem que não existia essa mesa, que nem eles comiam no chão, né? Era o costume, né, na cultura deles, e que Deus instituiu a mesa, o poder da mesa. Por isso que a gente tem que sentar com a nossa família. Bom dia, Natália, paz do Senhor. Oh, muita saudade. Deus te abençoe, querida. Sua mãe, seu pai, né? Agora suas crianças tão lindas. E aqui, gente, a gente vai, senão a gente fica conversando aqui, a gente vai entender o quanto é importante a gente sentar à mesa com os nossos filhos. Porque ali ele vai dizer, né, e porás o pão da propiciação perante a minha face perpetuamente. Sempre era oferecido pão. E hoje Jesus é o pão da vida. Cada vez que a gente se relaciona e senta à mesa, tem o pão da presença de Deus, Jesus presente, o pão vivo que desceu do céu. Então são coisas assim que nós precisamos valorizar. Tudo remete, tudo que está na palavra de Deus remete a algum momento, né? Vamos terminar, depois a gente vai falando. É que agora ficam os detalhes, então dá vontade de falar os detalhes. Versículo 31. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido, se fará este candelabro. O seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes. 3 hastes do candeeiro de um lado dele e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas. Na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores, e um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Perceba a riqueza de detalhes. Não é só um candelabro, eu quero com amêndoas, com flores de amêndoas, e assim é o Senhor na nossa vida. Ele fala assim, olha, eu vou te usar dentro da sua casa mesmo, ó, você às vezes está passando uma crise no casamento, na criação dos seus filhos, como que eu vou te usar? Ó, você vai escrever uma carta pro seu esposo, nessa carta você vai fazer isso, depois você vai perfumar essa carta, depois você vai pôr debaixo do travesseiro dele. São estratégias. A gente precisa aprender a ouvir o Senhor. Bom dia, Mi, paz do Senhor. Então é assim, aprender a ouvir o Senhor nos mínimos detalhes.
E Deus fala, como no nosso ministério, você vai ministrar o louvor, ninguém ministra louvor como o outro. Como você fará? Você vai meditar nessa palavra, você vai falar com a igreja antes, não, você vai falar no meio da ministração. Às vezes o senhor fala, espera acabar a música, quando acaba a música, é ali a ministração. Às vezes é apenas com palavras, às vezes é para a igreja repetir, às vezes é para pôr a igreja de joelhos. Nós precisamos aprender a ouvir o Senhor nos mínimos detalhes. E vamos encerrar que esse capítulo é um pouquinho grande, né? Versículo 36. Os seus botões e suas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus epevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás com todos estes vasos. Atenta, pois, que os faças conforme ao modelo que foi mostrado no monte. Paz, Ironês, tudo bom? Muita saudade. Deus te abençoe. Que nós possamos guardar essa palavra. Tantos detalhes nesses 40 versículos de Êxodo capítulo 25, porque Deus é um Deus de detalhes. Às vezes fala, Deus transforma a minha família. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Mas para você chegar nesse êxito e depois de chegar, conservar, dar a manutenção, nós vamos ter que aprender a ouvir muito o Senhor. Então é cada detalhe, é o que fazer, é o que não fazer, é o que falar, é o que não falar. E entenda, né, que aqui a arca, hoje, quem carrega, olha o cabelo doido, hoje quem carrega a presença de Deus somos nós. E essa madeira de acácia era uma madeira simples, não era uma madeira nobre, como nós, somos pó, né? A matéria é muito simples. Mas a palavra do Senhor que nós carregamos, o que nós carregamos, que é a presença de Deus, é excelente. Nós somos vasos de barro, que carregamos a excelência da glória de Deus. E é importante entender, mas depois da acácia, era revestido com ouro. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos o que é o ouro para a palavra de Deus, se fala de santidade. Nós temos que revestir a nossa vida de santidade para carregar a presença de Deus. Amém? Você pode ser de acácia. Você pode ser de barro, você pode ter uma estrutura simples, sem nobreza nenhuma. Mas se você se revestir de santidade, a presença de Deus vai habitar. Amém? Vamos orar? Pai, quanta riqueza na tua palavra, nós queremos descansar em quem o Senhor é. Obrigado pelas suas misericórdias infinitas. Senhor, ajuda-nos, Senhor, apesar de termos essa estrutura tão simples, a nos revestir de santidade, estar próximo de Ti, porque nós queremos ser santo como o Senhor é santo. E carregar sua presença por onde nós formos. Nós sabemos que o Senhor tem detalhes, estratégia para nos dar. Eu quero ouvir. Pode falar que a tua serva ouve. E eu sei que tem outros irmãos comigo agora ou depois eles vão ver essa live. Que eles também possam, Senhor, se revestir da tua santidade e carregar a tua presença, conforme a tua palavra, conforme o modelo que o Senhor está dando. E eu sinto o Senhor em falar. Tem pessoas que têm pedido ao Senhor, o Senhor dará o modelo, e não é nem um pouquinho para a direita nem para a esquerda, é exatamente o que o Senhor pedir, ajudando o Senhor a obedecer a sua palavra, que nós pedimos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Minha vontade, irmãos, é continuar orando aqui, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, então em nome de Jesus, receba essa palavra de Deus, não é minha não, é dele, amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo estiver bem. Amanhã nós estamos de volta, porque não dá para viver sem essa palavra. Deus abençoe cada um que entrou.